Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de setembro de 2021, estamos nós reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. E é um motivo de muita alegria, estamos nos momentos decisivos da obra que envolve realmente muitas emoções. Então vamos já envolver a nossa amiga Carla, que irá fazer a nossa oração de gratidão, agradecendo o amor de nossa vida. Logo depois a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Jesus amigo, mais uma vez te agradecemos a oportunidade de nos reunirmos, de nos encontrarmos, de encontrarmos corações amigos e amados. Aproveitando esse clima, te pedimos novamente abrir nosso entendimento e nosso coração para as lições que aqui vamos aprender. Nos conduz e nos orienta, que assim seja. No nosso último estudo, entramos no ano 70 depois de Cristo e Públio Lentulus está com 67 anos. E foi convocado por Vespasiano, que é o novo César, a ajudar Tito no levante da Judéia, que está tendo uma rebelião na Judéia. Públio Lentulus, juntamente com Popílio Crasso, volta a Jerusalém e ele se torna consultor de Tito. Tito gosta muito dele, de Popílio Crasso, e os orienta para que eles não andem sozinhos nas ruas. Mas os dois são destemidos e dispensam as guardas e se embrenham pela cidade, pois a conhecem. E numa dessas caminhadas, já nos últimos dias do cerco, eles são presos, onde, nesses últimos dias, os guardas de ambos os lados fazem prisioneiros e os matam. A revelia, à vontade, com muita crueldade. E Públio e Popílio Crasso foram presos, foram feitos prisioneiros e estão sendo levados a um dos chefes da rebelião. Vamos lá então, gente, que Jesus nos conduza. Prepare o nosso coração. O velho chefe, contudo, pousou nele o olhar astuto e, fazendo um gesto de satisfação, exclamou com uma chispa de ódio a lhe transparecer de cada palavra. Enfatizou com ironia e desprezo. Ilustríssimos senadores, eu vos conheço de longos anos. E, fixando Públio, acentuou com malícia. Sobretudo, honram-me com a presença do orgulhoso senador Públio Lentulus, antigo legado de Tibério e de seus sucessores nesta província perseguida e flagelada pelas pragas romanas. Ainda bem que as forças do destino não me permitiram partir para outra vida, na minha velhice trabalhosa, sem me desafrontar de uma injúria inolvidável. Avançando para o velho patrício, que eu contemplava supinamente, ou seja, muito surpreendido, repetia com insistência irritante. Não me reconheceis? O senador, porém, tinha um semblante a evidenciar o seu penoso abatimento físico, em face daquela rude provação da sua vida. Debalde, em vão, encarava a figura franzina e maquiavélica de André de Giores, agora com elevado ascendente nos trabalhos do templo famoso, em vista da fortuna que conseguira amealhar. Porque vocês lembram que o filho dele, o Saul, angariou muito dinheiro em Roma. Verificando a impossibilidade de ser identificado pelo prisioneiro, cuja presença ali mais o interessava,
e que ele respondera a todas as perguntas com silencioso gesto negativo, o velho judeu retornou com sarcasmo. Públio Lentulus, sou André de Gioras, o pai a quem insultaste um dia com o excesso da tua autoridade orgulhosa. Lembra-te agora? O prisioneiro fez o sinal afirmativo com a cabeça. Vendo, porém, que o seu atrevimento não o intimidava, o chefe de Jerusalém insistia exasperado. E por que não te humilhas neste momento diante de minha autoridade? Ignoras porventura que posso hoje decidir os teus destinos? Qual a razão por que não me pedes comiseração? Públio estava exausto. Lembrou seus primeiros dias em Jerusalém. Recordou a visita daquele agricultor inteligente e revoltado. Procurou rememorar intimamente as providências que adotara na qualidade de homem público, a fim de que o filho do judeu voltasse ao lar paterno, não se lembrando de haver destilado tanto fel naquele coração irresignado. Deliberara, nada dizer, diante da sua figura exasperada e truculenta, cruel, atendendo às suas íntimas disposições espirituais. Mas, em face da ousada insistência, sem abdicar as antigas tradições de orgulho e vaidade que o caracterizavam noutros tempos, e como se desejasse demonstrar desassombro em tão penosa circunstância, replicou, afinal, com energia. Se vos julgais aqui no cumprimento de uma obrigação sagrada, acima de qualquer sentimento particular e menos digno, não espereis que se vos peça comiseração pelo fato de cumprirdes o vosso dever. André de Gioras franziu o sobrolho, a sobrancelha, exasperado com a resposta imprevista, andando de um lado para outro no amplo gabinete, como se estivesse a cogitar o melhor meio de executar a tremenda vingança. Depois de alguns momentos de sombrio silêncio, como se houvesse chegado a uma solução condigna dos seus tigrinos projetos, chamou com voz soturna um dos guardas numerosos, ordenando: vai depressa e dize a Ítalo, de minha parte, que deve aqui estar amanhã às primeiras horas, de modo a cumprir minhas determinações. E, enquanto o emissário saía, dirigia-se aos dois prisioneiros nestes termos: a queda de Jerusalém está iminente, mas darei a última gota de sangue da minha velhice para exterminar as víboras do vosso povo. Vossa raça maldita veio cevar-se na cidade eleita, mas eu prezo a minha vingança em vós ambos, orgulhosos dignatários do império, da impiedade e do crime. Quando se abrirem as portas de Jerusalém, terei executado meus implacáveis desígnios. Gente, cevar-se é saciar-se na cidade eleita, tá? Calando-se, bastou um gesto para que os dois amigos fossem atirados numa enxovia escura e úmida. Enxovia era uma prisão subterrânea, onde passaram uma noite terrível de conjecturas dolorosas, ou seja, suposições dolorosas, trocando amarguradas confidências. Na manhã seguinte, eram chamados à prova suprema. Já se ouviam na cidade os primeiros rumores das forças romanas vitoriosas, entregando-se ao terror e ao saque da população humilhada e inerme. Por toda parte, o êxodo, ou seja, a saída precipitado de mulheres e crianças em gritaria infernal e angustiosa. Mas, naquele casarão de grossas paredes de pedra,
Refugiara-se considerável número de chefes e combatentes para a resistência suprema. Públio e Pompílio foram conduzidos a uma sala ampla, de onde podiam ouvir o ruído crescente da vitória das armas imperiais. Depois de lances dramáticos e cruentos, sangrentos, em tanto tempo de terror, de rapina, ou seja, de roubo e de luta, todavia, ali, naquele compartimento espaçoso e fortificado, tinha à frente centenas de guerreiros armados e alguns chefes políticos da resistência israelita, que os contemplavam com supremo desprezo. Não tem isso? Só o contemplavam. Para no contemplavam. Na edição nova, nessas últimas edições, a partir de 2013, você vai encontrar o que eu acabei de ler, com supremo desprezo. Nas edições antes de 2012 para trás, vai finalizar assim: frente centenas de guerreiros armados e alguns chefes políticos da resistência israelita que os contemplavam. Então, não tem esse com supremo desprezo, tá bom? Vamos lá ver um pouquinho o israelita. É relativo ou descendente do patriarca Jacó. Isso, Israel. Ou também indivíduo de qualquer das 12 tribos hebraicas que se estabeleceram na Palestina. Para lembrar, Jacó foi o terceiro patriarca, filho de Isaque e Rebeca, neto de Abraão e Sara. Só para nós nos situalizarmos. Diante do avanço vitorioso das legiões romanas, era de notar a inquietação e o pavor que dominavam todos os semblantes. Mas havia um interesse geral pelos 2 prisioneiros importantes do império, como se eles representassem o último objeto em que se pudessem cevar, ou seja, alimentar o ódio e a vingança. Modificando, todavia, aquela situação indecisa, André de Gioras tomou a palavra em voz estranha e sinistra, que retumbou por todos os ângulos da casa. Senhores, estamos chegando ao fim da nossa desesperada defesa, mas temos o consolo de guardar 2 grandes chefes da amaldiçoada política de rapina do Império Romano. Um deles é Pompílio Crasso, que começou a sua carreira de homem público nesta província desventurada, inaugurando um longo período de terror entre os nossos compatriotas infelizes. O outro, senhores, é Públio Lentulus, orgulhoso legado de Tibério e de seus sucessores na Judéia humilhada de todos os tempos, que escravizou nossos filhos ainda jovens e organizou processos criminosos em todas as zonas provinciais, fomentando o pavor de nossos irmãos perseguidos e flagelados, lá da sua residência senhorial da Galileia. Pois bem, antes que os malditos soldados da pilhagem imperial nos aprisionem e aniquilem, cumpramos nossos desígnios. Só para recordar, gente, vocês recordam que a Palestina passou a ser propriedade dos romanos, se assim eu posso dizer. A maior revolta dos israelitas era pagarem tributo a César. Essa era a maior revolta. Então, quando ele usa o termo aqui, rapina, é roubo. Então, eles se sentiam roubados pelo império. E, obviamente, que quando você é direcionado a um cargo de poder, quase sempre nós temos uma grande tendência a abusar do poder e a cometer atitudes horrendas em nome do poder.
Hoje, num grau menor, a gente que está num determinado cargo, quantas vezes nós humilhamos as pessoas mais simples que estão na nossa frente? Imagina como um representante de César, em uma província romana. E aí, pilhagem é o roubo por tropas. Todos os presentes ouviram-lhe a palavra como se fora a ordem suprema de um chefe a quem se devesse obedecer cegamente. Os 2 senadores foram, então, amarrados com pesadas peças de ferro aos postes do suplício, sem liberdade para qualquer movimento, nem a cabeça, gente, restringindo suas expressões de mobilidade aos olhos silenciosos e serenos no sacrifício. Voltava o odiento israelita a explicar. Nossa vingança deve obedecer ao critério da antiguidade. Primeiramente deverá morrer Pompílio Crasso, por ser o mais velho, e para que o vaidoso senador Públio Lentulus compreenda o nosso esforço para eliminar a vitalidade do seu império maldito. Pompílio fitou longamente o amigo, como se estivesse fazendo suas despedidas angustiosas e mudas na hora extrema. Lembrando, né, Aramita, que Pompílio Crasso volta em qual livro? 50 anos depois, como Evídio Lúcius. Por isso que lá ele mostra o horror que ele tinha da Palestina, né? Exclamando André, voltando-se para um dos companheiros. Nicandro, este trabalho te compete. Segura os corações. E, dando ao vigoroso soldado uma espada sinistra, acrescentou com profunda ironia. Tira-lhe o coração para o amigo que deverá conservar a cena de hoje na sua memória para sempre. Os olhos do condenado brilhavam de intensa angústia, enquanto as faces descoravam ao extremo, acusando as emoções dolorosas que lhe iam na alma. Entre ele e o companheiro de amargura, foi trocado, então, um olhar inesquecível. Em minutos rápidos, Públio Lentulus assistiu ao desenrolar da operação terrível e nefanda. A cabeça branca do supliciado pendeu ao primeiro golpe de espada e do seu tórax encarquilhado foi arrancado violentamente o coração palpitante, sangrento. Entretanto, o senador sobrevivente ouvia já o rumor dos patrícios vitoriosos que se aproximavam, afigurando-se-lhe que já se lutava corpo a corpo às portas daquela turbulenta assembleia de vindita e do crime, de vingança e do crime. A monstruosa cena estarrecia-lhe o ânimo, sempre otimista e decidido, mas não perdeu a compostura altiva e rígida que ele a si mesmo se impunha naquele angustioso transe. Terminada a execução de Pompílio, feita à pressa, porquanto todos os presentes tinham consciência da horrorosa situação que os esperava diante dos triunfadores, André de Giores levantou novamente a voz e afirmava soturnamente: Meus amigos, ao mais velho, a penalidade misericordiosa da morte. Mas a este patrício infame que nos ouve, concederemos a pena amarga da vida, dentro do sepulcro das suas ilusões desvairadas, de vaidade e orgulho. Públio Lentulus, o antigo emissário dos imperadores, deverá viver, sim, mas sem os olhos que lhe clarearam o caminho do egoísmo supremo sobre os nossos grandes infortúnios. Deixá-lo-emos com vida, para que nas trevas da sua noite
busque ver com os olhos dos escravos que ele espezinhou no curso da vida. Havia um penoso silêncio interior. Embora se ouvisse lá fora o patear dos cavalos e o tinir das armaduras, aliados ao rumor sinistro de vozes praguejantes no ataque e na resistência desesperada do último reduto. André de Giores parecia, porém, embriagado com a volúpia de sua vingança e, mantendo o equilíbrio da assistência naquela hora trágica do destino que a todos aguardava, com a palavra magnética e persuasiva, exclamou energicamente: Ítalo, compete às tuas mãos a tarefa deste momento. Da assistência compacta e inquieta, destacou-se um homem, aparentando quase 40 anos, surpreendendo o senador pelos seus traços finos de patrício. Seus olhares encontraram-se e ele supôs descobrir naquela alma um laço de afinidade estranha e incompreensível. Ítalo. Aquele nome não lhe recordava alguma coisa das proximidades da sua Roma inesquecida? Por que motivo estaria ali aquele homem, evidentemente de sangue nobre, combatendo ao lado dos judeus amotinados e intoxicados de ódio? Por sua vez, o verdugo, indicado pela voz soberana de André, parecia inclinado à ternura e à piedade por aquele homem velho e sereno, de mãos e pés amarrados ao porte da injúria, como que hesitava sobre se devia cumprir o sinistro e despiedado desígnio do seu chefe. Daí a minutos, surgia de uma porta larga e sombria um guerreiro israelita, trazendo em ampla bandeja de bronze uma lâmina de ferro incandescente, cuja ponta aguçada repousava entre brasas vivas. Contemplando com interesse a enigmática figura de Ítalo, na vitalidade da idade adulta, o senador, silencioso, não podia dissimular curiosidade em face do seu vulto ereto e delicado. André, porém, gozando o quadro e percebendo a acurada atenção do condenado, arrancou daquele estado de conjectura e surpresa, ironizando: Então, senador, estás admirando o porte nobre de Ítalo? Lembrai-vos de que os patrícios se dão ao luxo de possuir escravos israelitas. Os senhores da Judéia também apreciam os servos de tipo romano. Aliás, sou obrigado a considerar que é sempre perigoso guardarmos um escravo como este na cidade, em vista da praga do patriciado, hoje excessivo por toda parte. Mas eu consegui manter este homem de trabalho no ambiente rural, até agora. Públio Lentulus mal poderia decifrar o sentido oculto daquelas irônicas palavras, não lhe sobrando tempo ali para qualquer introspecção. Observou que André se calara, atendendo à urgência com que devia ser levada a efeito a operação em perspectiva, de modo a não se perder o vermelho incandescente da lâmina fatídica, diante de muitos olhares atônitos e desesperados, que não sabiam se fixavam a cena macabra ou se atentavam para a ruidosa penetração das forças de Tito, a quebrarem naquele instante os obstáculos do último reduto. O algoz implacável entregou a Ítalo o terrível instrumento do sacrifício. Recomendou ainda, com máxima energia: Ítalo, esse minuto é precioso. Vamos queimar-lhe as pupilas, de modo a lhe proporcionarmos uma sepultura de sombras eternas dentro da vida.
O pobre homem, todavia, sensibilizado até as lágrimas em face do suplício que deveria infligir por suas mãos, parecia indeciso e titubeante. Disse súplice, sem conseguir formular objeções. Senhor, revidou André tiranicamente, cortando-lhe a palavra. Por que hesitas? Será preciso chicote para que me obedeças? Ítalo tomou então da lâmina humildemente. Aproximou-se de leve do condenado, cheio de resignação e de fortaleza interior. Antes do instante supremo, seus olhares se encontraram, trocando vibrações de simpatia recíproca. Públio Lentulus ainda lhe fixou o porte, tocado de incontestável nobreza, esfacelada em suas linhas mais características pelos trabalhos mais impiedosos e mais rudes. E tão grande foi a atração que experimentou por aquele homem, fixado pelos seus olhos em plena luz, pela vez derradeira, que chegou a se recordar, inexplicavelmente, do seu pequenino Marcos, considerando que, se ele ainda vivesse num ambiente tão hostil, deveria ter aquele porte e aquela idade. As mãos de Ítalo, trêmulas e hesitantes, aproximaram-se dos seus olhos exaustos, como se o fizesse numa doce atitude de carinho. Mas o ferro incandescente, com a rapidez do relâmpago, feriu-lhe as pupilas orgulhosas e claras, mergulhando-as na treva para todo sempre. Nisso, observou a vítima que uma gritaria infernal reboava em toda a sala. Uma dor indefinível irradiava-se da queimadura, fazendo-lhe experimentar atrozes padecimentos. Ele nada mais divisava, além das trevas espessas que lhe cobriam o espírito, mas adivinhava que as forças vitoriosas chegavam tardiamente para libertá-lo. No meio dos ruídos ensurdecedores, André de Gioras ainda se aproximou do condenado, falando-lhe ao ouvido. Poderia matar-te, senador infame, mas quero que vivas. Vou revelar-te agora quem é Ítalo, teu algoz do último instante. Amados amigos, quando eu li e reli isso aqui, me emocionei bastante fazendo estudo em casa, mas eu fiquei a me questionar sobre a posição de Ítalo. Nós sabemos que o senador Públio, se nós voltarmos lá no iniciozinho do livro, nós vamos nos deparar com aquele sonho que ele teve, que ele recordava uma das suas encarnações. Lembra disso? Olha o que ele fazia. Lembra que ele se identificava como o bisavô dele. Na verdade, era o bisavô dele. Ele retornando. Era o seu bisavô. O Sura. Exatamente. Públio Cornélio Lentulus Sura. Na época de Catilina. O que ele mandava fazer? Ordenei a execução de muitos na escuridão da noite, acrescendo a circunstância de que a muitos adversários políticos mandei arrancar os olhos na minha presença. Então nós sabemos que o senador está passando por um processo expiatório. A dor que eu passo é a dor que eu fiz alguém passar. Ninguém é vítima da lei. Mas nós recordamos o encontro dele com o nosso Senhor Jesus, quando o nosso Cristo falou: senador, agora ou só daqui a milênios? E ele optou pelo milênios. Naquele momento, se o senador tivesse ouvido o convite do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso aqui teria um outro percurso, uma outra história, com certeza com menos dor. Mas ele optou em não se submeter
ao convite do Cristo Jesus. E isso se repete até hoje. Cada estudo que nós fazemos, cada palestra que nós ouvimos, é novamente Jesus nos convidando à mudança. Mas a gente opta em seguir o caminho da dor. E pagamos um alto preço. E Marcos? Será o que Marcos está passando é um mero acaso da lei? Será que Marcos é vítima? Claro que não. Mas Marcos chegou um momento de prova decisiva para ele. Para pensar. Todos sabiam que iriam morrer. Porque as tropas romanas estavam batendo porta. Era questão de segundos. Ele sentiu uma ternura enorme por aquele homem. E ele percebeu que o homem também sentiu. Será que ele não poderia ter tido uma atitude? Será que ele também não poderia ter mudado a sua prova nesse momento? Apesar de ser um escravo, mas era essa a prova dele. Ao invés de jogar o ferro nos olhos do público, poderia direcionar o próprio André, fazer algum movimento. O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Se não houvesse criaturas de um nível moral de André de Giores, o senador poderia resgatar através de uma enfermidade. Quem sabe até, se ele tivesse seguido o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ainda assim poderia sofrer, mas já num grau de enfermidade. Esse processo aqui não se trata apenas de uma dor física. Isso aqui é uma dor moral muito grande que o senador está passando. Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz: suave é meu jugo, leve é meu fardo. Então, meus amigos, fica a nossa reflexão. Cenas do próximo capítulo. Cecília, você faz a prece de gratidão para a gente? Vamos envolver a nossa irmã Cecília. Deus Pai, Jesus Mestre amado, não temos palavras para agradecer este momento rico de reflexões, de ensinamentos. Mestre querido, Jesus, amor de nossas vidas, ajuda-nos a assimilar as lições que nos são passadas, a compreender os desígnios divinos com relação a cada um de nós, a cada uma dessas pessoas, porque são esses desígnios que fazem os degraus que nós devemos subir para a nossa evolução. Ampara-nos, Senhor, protege-nos na noite de hoje e nos próximos ensinamentos que seguirão. Obrigado, Senhor, e fica conosco agora e sempre.